Boa noite. Vamos começar a falar desse tema que é tão importante. E a gente precisa muito falar sobre isso e quebrar o silêncio do abuso sexual, que é algo tão comum, né, na nossa vida, é algo tão comum na nossa sociedade. Então, o abuso sexual, né, é esse o sinal, né, de abuso sexual. Ele é um ato ou um jogo sexual cujo agressor desse jogo, desse ato sexual, ele possui um estágio mais avançado do que a vítima, um estágio psíquico, um estágio motor, de idade, financeira, né? Então ele tem um desenvolvimento a mais do que a vítima. A gente vê a relação de poder. Então, o abuso sexual nem sempre ele acontece com a presença de violência física, mas o conceito de abuso sexual é próximo, né? Ou está totalmente interligado ao contexto de violência, principalmente porque a violência ela está relacionada com a relação de poder, né? Um tem poder sobre o outro, um está subjugando o outro, né? É um ser humano que subjuga o outro ser humano, que coloca aquele ser humano numa condição de objeto. E isso é uma das características mais importantes da violência intrafamiliar, que é subjugar o outro, colocar o outro na condição de objeto. Na verdade, a violência é interpessoal, né? Que nós temos as violências que são da sociedade, né? A violência social, tem um nome certo, que eu acabei fugindo da minha cabeça aqui agora, mas essa violência que ocorre na sociedade, roubo, furto, assassinato, e tem a violência que é a violência interpessoal, e que a intrafamiliar, a violência que acontece dentro da família, é essa violência que subjuga o outro. Né? Boa noite para quem está chegando. Então, o abuso, ele vai acontecer, né, nessa relação de poder de um sobre o outro. E tem uma coisa muito importante, né? Que ele varia. Do não contato físico, pode não ter contato físico. Às vezes a gente pensa que abuso sexual é só penetração, é só o toque. Mas às vezes não é necessário que haja o toque no corpo para que seja considerado um abuso sexual. Né? É mostrar filmes, mostrar revistas, falar coisas obscenas. Quantas mulheres passam por isso nas ruas, né? Com os homens que saem atrás, que falam pornografias, falam coisas, né? Pornografias não, coisas obscenas, né? Então, isso também é considerado abuso sexual. Isso tem que estar bem claro para nós quando a gente for defender uma criança, um adolescente, e quando a gente for nos defender também como mulher. Porque o meu foco lógico que é os homens também, mas o meu foco é a gente aprender a proteger a criança e o adolescente e a nos proteger como mulheres. Então, o incesto, o que é o incesto? O incesto ele vai ser a relação sexual entre parentes, consanguíneos ou afins. Não precisa ser consanguíneo, mas são considerados parentes, por exemplo, o marido da minha tia biológica, né? Minha tia é irmã do meu pai, tem um marido e esse marido abusa sexualmente de mim. Isso é incesto também. Ele não é meu parente consanguíneo, mas ele faz parte da família. Às vezes, um amigo próximo da família, tão próximo da família, que também é considerado abuso intrafamiliar. Às vezes, a ligação é tão grande que parece, né, que pode ser até um incesto. A família confia tanto, né? É como um membro da família. Então, essa relação familiar, né? Então ela é de consanguinidade ou não. Tem os contratos, né? Por exemplo, o padrasto, né? Ele não tem uma ligação consanguínea, mas é um parente, né? Que é ligado pela questão do casamento. Que o abuso sexual, né? Ou também a violência sexual com a mulher, eu vou estar sempre trazendo a questão da mulher, que também é um sujeito, né, um indivíduo que sofre as consequências de uma relação social que é totalmente voltada para a hierarquia do homem, o homem mandando na mulher, né, nessa sociedade patriarcal. Então, o abuso sexual,
ele pode ser incestuoso ou não, né? Que eu quis dizer com isso? Eu estou tentando clarear mais para a Flaviana interpretar, tá? Então, às vezes, eu vou repetir, para ficar fácil para a Flaviana interpretar para o pessoal que está aí. Então, o abuso sexual, sendo de uma pessoa da família ou não sendo de uma pessoa da família, ele é regido sobre uma lei do silêncio. Independente de como esse abuso sexual aconteça, existe uma regra, existe uma lei que se obedece, que é a lei do silêncio. E esse silêncio, ele está diretamente ligado ao tabu do sexo, ao tabu do incesto. O que é isso? Não se pode falar sobre sexo, é algo que se tenta não falar sobre sexo. Não se pode falar sobre incesto, que é essa relação sexual entre família, né? Então, nem se fala sobre isso. Não se fala sobre isso, mas essas coisas acontecem, né? Não vamos falar sobre sexo que vai incentivar os adolescentes. Não fala sobre sexo, mas eles vão fazer sexo. Então, eles vão fazer sem que sejam preparados, sem que se fale sobre. Então, é muito importante falar, quebrar esse silêncio, quebrar esse tabu, né? Então, falar sobre o sexo, falar sobre o incesto, né? É importante falar isso. Raquel, Kelly, que bom que vocês estão aí. Então, o silêncio, ele está diretamente ligado a essas regras da sociedade, que não se pode falar sobre isso. E hoje a gente ainda tem algo muito perigoso, que é a política entrando na educação e proibindo que se ensine educação sexual. Né? Se a família, ela respeita, ou ela responde a um tabu sexual, de não se falar sobre o sexo, e o Estado, ele vem e coloca uma lei que não se pode ensinar, educar sexualmente as crianças, as nossas crianças ficam ainda muito mais desprotegidas. É necessário educar, é necessário falar sobre sexualidade e ensinar a proteção sexual. Se a gente parar para pensar, é muito mais comum a presença de abuso sexual e de incesto do que nós podemos imaginar. Eu estou trabalhando, de 10 mulheres que eu atendo, 8 passaram por isso na infância. E tem consequências graves hoje porque passaram por isso na infância. E aí eu tenho amigas, eu vou conversar com as amigas, eu tenho família na minha família, então onde a gente vai ter incesto, a gente tem que parar de falar que não pode falar sobre isso. Muito pelo contrário. Então, esse tabu, né, como não se pode falar, ele causa vergonha, sentimento de culpa, ele valoriza essa sobreposição do homem sobre mulher, ele está ligado com a questão de gênero, né? Então, o gênero masculino, ele é mais forte, ele pode fazer isso. Então, a comunidade LGBTQI+, né? Também sofre, os gays, as lésbicas, né? Então, acho que o sinal é assim, não é? Sim. Né? Então, é muito sofrido, assim, né? É muito sofrido, né? Sim, o sinal é isso mesmo. Então, gera-se essa vergonha, a culpabilização e essa possibilidade de que o homem ele possa fazer o que quer. Quantas vezes a gente vê nos jornais estupros, né, de mulheres lésbicas, isso é para você virar mulher, ou estupros de homens que são gays, para você virar homem, estupros de trans, né? Então a gente vê a violência do homem que pode chegar e fazer o que quer. Não são todos os homens, né? Não estou falando do homem em si, mas eu estou falando da cultura. A cultura que favorece relações que sejam desse padrão. E aí, vamos pensar. O mais difícil que se torna para denunciar um abuso ou um incesto, um abuso sexual, mesmo que não seja entre pessoas da família, é esse tabu, essa vergonha, esse sentimento de culpa. A mãe ou o pai pensa que eu não olhei direito, ou culpabiliza a vítima, porque a gente ainda está numa sociedade que a vítima é culpabilizada. Eu trabalhei em um município uma vez, uma menina de 12 anos com retardo mental, ela foi abusada sexualmente pelo vizinho e ela engravidou. E quando o conselho tutelar foi conversar, o pai do abusador disse: mas eu sabia que ia acontecer isso. Ela ficava rindo para ele, abrindo a cara para ele. Né? Então pensa como que a responsabilização sempre cai em cima da mulher,
né? Então, quando se pensa em família... Adri, Oi. desculpa, travou para mim na hora que você estava falando sobre o exemplo. Tá, o exemplo foi uma menina de 12 anos que foi abusada, tá ouvindo? Foi abusada sexualmente pelo vizinho. E quando o conselho tutelar foi fazer, né, a visita na casa, o pai do vizinho falou que sabia que isso ia acontecer porque ela ficava abrindo a cara para ele. Ela tinha um retardo, ela tinha um QI inferior da idade dela, foi muito sofrido, né? Passar pela gestação e por aí vai. É a ideia de que a mulher sempre é responsável, a vítima sempre é responsável. E essa vítima cresce, se torna uma mulher adulta, e como adulta ela ainda pensa que ela poderia ter evitado, né? Às vezes, a Kátia está falando que foi intérprete de um surdo, fruto de incesto. Pois é, né? Então, vocês, intérpretes, têm uma profissão muito importante e nós precisamos lutar pela valorização da profissão de vocês, né? Porque se nós, ouvintes, temos a nossa voz calada diante de um abuso sexual, de uma violência sexual, imagina uma pessoa surda, né? Que já não é respeitada, já não é ouvida. Então, numa situação de incesto, ela é negada muito mais do que o ouvinte. Eu acho que é muito mais difícil para uma pessoa surda. Seja bem-vinda, Tainha. Que bom que você veio, né? Então, ou Tainá, né? Vamos continuar aqui. Que essa ideia, né, do conceito de família acaba sendo naturalizado uma ideia de família como algo de relações harmônicas, é o lugar de estruturação, é o melhor lugar do mundo. Quantas vezes a gente fala assim, família é tudo, né? Família é tudo de bom. Família, e aí a gente coloca como natural as relações familiares, como se todas as relações familiares fossem estruturantes. E isso, infelizmente, não é verdade. Nem todas as relações familiares são estruturantes. E a gente precisa ter isso claro para nós. Não é porque a família é ruim, porque essa família precisa de apoio. Essa família precisa de acolhida. Então, vamos lá. O incesto, né? Ele acaba denunciando as relações familiares. O incesto, ele mostra para a sociedade, vamos pensar que incesto é o sexo entre família, né? Sexo entre família, o incesto. Ele denuncia, ele mostra para a sociedade que a família tem relações patológicas. E aí a sociedade tenta nomear a família como... Oi, Érica. Tenta nomear essa família como uma família desestruturada. Aí fica muito fácil, porque eu penso, a minha família é estruturada e a família daquela pessoa é desestruturada. Lá acontece incesto, abuso sexual, na minha não acontece. E como que a gente pensa uma família que a gente nomeia como desestruturada? A gente pensa que é a família pobre, que é a família do pessoal que mora na periferia, que é a família da pessoa que está desempregada. E a gente se engana que o incesto ele pode acontecer debaixo do nosso nariz. Falei uma metáfora para te pegar. O incesto ele pode acontecer dentro da nossa família também. E a gente precisa abrir os olhos. Não só o incesto, como um abuso sexual mesmo fora da nossa família, né? Então, as pessoas sentem vergonha em quebrar esse mito da família estruturada no indivíduo. Então, é uma vergonha quebrar esse mito da família como estrutura do indivíduo. É muito triste isso, né? Você quer falar alguma coisa? Então, o que acontece, já que é tão difícil para a família trazer isso à tona? Quer denunciar a família dela e acaba denunciando a sociedade como um todo, porque a gente tem uma sociedade doente que nomeia as pessoas como doentes. Né? Nós temos uma sociedade que um pisa na cabeça do outro, mas que nomeia, algumas pessoas são escolhidas para ser consideradas como pessoas ruins, como pessoas perigosas, como pessoas que precisam ser presas. Então, a sociedade escolhe isso. Então, vamos pensar, né? A família, esse conceito de família, essa ideia de família pura, dificulta a gente de ver, muitas vezes, de salvar crianças, muitas vezes.
as famílias todas possuem padrões sociais, ou melhor, desculpa, padrões de relação. Então, as famílias ela tem regras, ela tem padrões sociais, ou desculpa, padrões familiares, são regras. Amanda, e essas regras determinam as relações dessa família. E muitas vezes as relações são determinadas pela imposição, pelo autoritarismo. E eles são baseados nas crenças que aquela família tem. Por exemplo, se a família acredita que para a criança ser educada ela precisa apanhar, ela vai bater. Se a família acredita que a mulher ela tem que ser subalterna, ela tem que estar sob o jugo do homem, o homem ele vai fazer isso. Então são as nossas crenças que vai determinar nossas ações. Então a crença daquela família é que vai determinar, que vai direcionar o comportamento daquelas pessoas umas com as outras. Então é o que ela acredita, né? É a crença dela que vai direcionar as ações dela. Então muitas vezes a gente julga as famílias. Família ruim, família desestruturada, mas a gente não conhece as regras dessa família. Não adianta a gente ensinar, não pode bater, não pode fazer isso. A gente precisa compreender e numa conversação e construindo possibilidades, né? Oferecendo novos atratores para que essa família se reestruture de forma diferente. E é tão perigoso isso porque essas regras são passadas de geração em geração. Para olhar a sua família e pensa quantas coisas são repetidas na sua família. Que acontece na família de origem. Oi, Cristiana. Acontece com a sua avó, aconteceu com as suas tias, aconteceu com suas irmãs, acontece com você. Né? Na minha família, por exemplo, minha mãe casou com um militar, minha irmã casou e eu casei. Os padrões são quase os mesmos. Para a gente fugir dessas regras, é uma luta constante. Se você quer fazer diferente, você tem que tomar consciência de si mesmo. Então, quando acontece um incesto, quando acontece uma violência sexual na família, vira esse segredo, isso é passado de geração em geração. E que é chamado de transgeracionalidade. Então, a família, ela fala sobre essas coisas, mas em forma de metáfora. Então, o grupo, ele precisa ser mantido como tal, na sua imagem, na sua ideia de família boa, de família que coordena as ações, que protege, né? Mas, na verdade, esses padrões de relação, essa forma de relacionar é ensinada e é passada de pai para filho. Então, muitas vezes, onde acontece um incesto entre pai e filho, já aconteceu entre outros, talvez esse pai foi vítima de um, ou um irmão com o outro, esse irmão também passou por essa situação, um tio, né? Então, a regra da família, a família funciona desse jeito. E a gente tem que ficar atento para quebrar esses padrões. A gente espera que as famílias, elas sejam protetivas emocionalmente, afetivamente, culturalmente. É isso que a gente espera, né? Mas nem sempre isso é possível. Porque dentro da própria família, a gente tem um arquétipo que é da sociedade. A família, ela representa a sociedade. Que é uma sociedade hierarquizada, marcada pela diferença de gênero, marcada pelo preconceito. Essa é a sociedade. A nossa família faz parte disso. Então, a nossa família vai carregar características da sociedade. Então, para manter a família, mantém-se o segredo. E, consequentemente, mantém-se o padrão abusivo. As pessoas continuam abusando de geração em geração. Uma das características do abuso sexual, seja ele incestuoso, né, pelas famílias ou não, mas principalmente que bom, Amanda, que você está gostando. Mas porque para mim é muito importante falar sobre isso, né? Então, uma das características do abuso sexual é que algumas vezes ele não deixa marca física. Né? Então, a gente pensa que o abuso sexual vai ser a penetração, rompimento de ímã, sangramento. Mas é muito triste, porque, infelizmente, na maioria das vezes, esse abuso, principalmente o incesto, ele é silencioso. Isso é muito triste, gente. Porque ele vai acontecendo gradativamente. Para que haja na família um rompimento de ímã, um sangramento, alguma coisa desse tipo, já aconteceu muita coisa antes. O olhar, o toque, as brincadeiras sexuais, o convite para filmes, revistas, e por aí vai. Né? Carícias. Então, nem sempre, isso para mim é chocante, sabe? Isso me dói.
porque acho que a gente fica esperando provas cabais, né? Provas físicas, e nem sempre o abuso sexual vai estar aí. E às vezes a gente pensa, uma criança que foi penetrada, ela sofre mais do que uma criança que foi só tocada. Não, a gente não sabe como que é o psiquismo dessa criança, como que é o sentimento dela, a emoção dela, né? Então, o estímulo sexual num corpo biológico, num corpo mental, que ainda não está pronto para isso, eu perdi a pergunta Eu perdi a pergunta da Raquel. Peraí que eu arrumei uma confusão danada aqui. Raquel, você põe sua pergunta de novo? Então, uma criança, né? Um corpo que não está pronto para o estímulo sexual, e esse corpo ele é estimulado sexualmente, a energia que circula ali ela é muito grande, né? A Kátia está perguntando, a criança aprende o que vê na família e acha natural. Não é só nem que ela aprende, né, Kátia? Além dela aprender o comportamento, ela experiencia isso. É uma vivência, é uma forma de viver, né? Então, a gente vive de acordo com o que a gente aprende, né? Explica melhor como o olhar pode ser abusivo, Andresa. Acho isso importante. Olha que interessante essa pergunta. A gente sabe quando a gente é olhado. A pergunta... Você quer que eu repita a pergunta? Ela pediu para eu explicar melhor como que o olhar pode ser abusivo. Principalmente nós, mulheres, compreendemos quando um olhar é um olhar um olhar comum, um olhar de respeito, um olhar de admiração e um olhar sexual, aquele sexual, que tira sua roupa com o olho, sabe, Raquel? Nós temos aqui nos nossos ouvintes aqui, né? Nós temos surdos aqui participando. Né? E o surdo, ele vai perceber de forma muito mais clara do que a gente a expressão facial. Então, a expressão facial é constrangedor. Eu acredito que todas nós mulheres já passamos por isso. É constrangedor. Né? Então, esse olhar que é um olhar abusador, né? Ele faz parte do processo de abuso sexual. E a gente precisa estar atento para isso, porque ele é um sinal. E a minha filha de 8 anos já identifica. Uma vez a gente estava na rodoviária e tinha um rapaz que eu percebi que ele estava olhando para ela e para o meu outro filho. Eu pensei, eu estou ficando louca. Mas eu vi que ele tinha um problema mental, alguma coisa que não colocava ele dentro do padrão esperado, então ele olhava sem conseguir nem esconder, né, o olhar dela, e minha filha percebeu, falou, mamãe, eu quero ir embora, e começou a esconder atrás de mim. Então, nós entendemos o olhar, né? E a expressão facial, ela é muito importante. Então, é muito importante também a gente pensar nisso, né? Então, pensando na questão do abuso físico, né, ou melhor, das marcas físicas, né, vários eventos, eles vão ocorrer antes de acontecer isso. Então, não precisa a gente esperar. E aí, a gente chega na quebra do silêncio. Vamos falar sobre essa quebra do silêncio. A quebra do silêncio é o momento mais importante do que qualquer outra coisa. Porque a quebra do silêncio é o primeiro passo, né? Ele começa a acontecer quando há a revelação. O que é a revelação? Quando a criança ou adolescente, ou nós adultas, né? Mas pensando na criança e no adolescente, conseguimos revelar para alguém o ocorrido. Às vezes a criança passou por situação de abuso que ela nem sabe que foi abuso. Ela não tinha nem conhecimento que aquilo era abuso. Sabia que era alguma coisa estranha, que era alguma coisa errada, não queria, mas não compreendia o processo. E aquela energia sexual, aquela energia psíquica ficou no corpo dela circulando. Porque circula. Uma vez que você... É uma energia muito forte, é energia de vida. Né? Então, a energia sexual é uma energia de vida. Então, você estimulou essa energia num corpo que não tem condição de direcioná-la, de canalizar essa energia, ela fica ali, né? Tumultuando aquele corpo até quando ele se torna adulto. Não é uma coisa que para mais. Então, a revelação, ela é um momento muito importante, que é quando aquela criança, quando aquele adolescente, ele cria coragem de contar para alguém.
Então, precisa ser uma relação de confiança. E aí, gente, o que, que vai ser feito depois conta muito. Muitas vezes... Ô, Elaine, muito obrigada, viu? Você é uma gracinha mesmo. Muitas vezes essa revelação fica restrita à família, a família não passa para frente, né? Não faz a notificação. Então, a notificação ela acontece quando a pessoa que recebeu a revelação vai ao conselho tutelar ou vai a uma delegacia fazer a comunicação da violência ou fazer um boletim de ocorrência. Olha, nós adultos que estamos aqui assistindo essa conversa, nós precisamos entender que nós... Kátia, a gente vai aprendendo com a vida também, né? Nós adultos precisamos entender que a criança e o adolescente precisa do nosso apoio, precisa da nossa proteção, sendo a gente mãe ou não. Boa noite, Simone. Mãe ou não dessa criança que vem nos falar. Então, uma responsabilidade muito grande, né? Geralmente, essa criança ou esse adolescente vai contar para mulheres. Quase sempre é. Para a mãe, para uma tia, uma prima, uma professora, uma amiga. Quase sempre essa revelação é para mulheres. Então, há 3 estágios. Tem 2 autores, né? Staller e Nelson Gardel. São 2 autores. Que eles falam que existem 3 estágios para... não fechar os olhos, viu, Eliane? É verdade. Então, tem 3 estágios para a revelação. O que antecede, que é essa relação de confiança que é necessário, né? A criança ou a vítima, ela fica pensando como que a pessoa vai reagir. No consultório, às vezes, a mulher ela me conta com vergonha, né? Pensando o que eu vou pensar dela. Então, ela já vai, quando ela vai revelar, ela vai pensando qual vai ser a reação da pessoa. O segundo estágio é a revelação propriamente dita e o terceiro é a consequência da revelação. Vão acreditar nela? A família decide. A gente vai contar isso, vai passar isso para frente? A gente vai denunciar? A nossa família vai ser vista como pela sociedade? Né? Então, geralmente, quando o incesto, quando acontece o abuso sexual é na família, a comunicação ainda é mais estressante, a revelação é mais estressante, porque geralmente as famílias que acontecem incesto não têm um padrão de comunicação boa, não tem regras claras, não conversam de formas claras, as famílias adotam formas autoritárias, batem, né, tem dificuldade de diálogo, e a conversa é feita por metáfora. Teve uma vez que foi um artigo que eu li, que o pai falava assim, os limãozinhos de fulana já tá nascendo. Então ele queria falar que o peitinho tá crescendo, que ela tá virando mocinha, falava dos limãozinhos. Então criava metáfora para falar, não fala abertamente, não tem uma conversa clara, né? Então, quem geralmente escuta essa revelação, como eu disse, é a mulher. Quase sempre quem quebra o silêncio do abuso é a mulher. Quase sempre. É a mulher que grita pela proteção de si mesma, que grita pela proteção de seus filhos. Isso para mim é assustador, porque quando essa mulher solta a sua voz, ela é responsabilizada. Ela é chamada de escandalosa, histérica, mentirosa, né? Fala que ela está mentindo, que ela está inventando, né? A mulher apanha, a sociedade fala que ela se machucou para prejudicar o homem, que ela pediu alguém para bater nela para prejudicar o marido. Né? Então, a gente teve um caso, assim, agora na cidade. Uma mãe denuncia abuso sexual da criança e a gente escuta falar, não, ela tá mentindo, alguém abusou da criança, mas não foi o pai, não. É porque ela fica brigando com o pai, ela é barraqueira. Né? Então, isso tudo acontece. A culpa é sempre de quem? É da mulher, mesmo quando ela está protegendo. Então, nós, mulheres, precisamos nos fortalecer para a gente conseguir nos proteger e proteger as crianças. Os homens também, eu acredito em vocês, homens. Eu acredito que vocês podem. Eu estou dizendo dos homens que provocam abuso. Os que estão lutando conosco, maravilha, a gente precisa somar forças, né? A gente precisa somar forças, educar os nossos meninos para que eles sejam meninos cuidadosos, respeitosos, né? Então,
a mãe, ela vai juntando como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Os fatos, as observações que ela já teve, porque a mãe vai observando, ela vai percebendo sinais, relato da criança, pressentimentos, né? Pois é, Amanda, me deixou indignada também. Pressentimentos, as observações, né, que ela faz em relação à criança, a mãe vai juntando. E na hora que ela entende que realmente aconteceu, vem uma decepção muito grande. Aí ela tem que passar pelo processo de aceitação, né? Ela duvida que aconteceu porque ela acredita no abusador, na maioria das vezes, é uma pessoa confiável. Então ela pensa, não, gente, eu estou inventando isso. Né? Isso não é verdade. Isso foi uma fantasia. Ou eu que estou com problema, é coisa da minha cabeça. Aí ela começa a se culpar porque está pensando isso daquela pessoa tão confiável. Né? Então, quando ela... É o processo de negação. Né? Então, a criança, a superação desse abuso vai estar diretamente relacionada ao que acontece depois que ela revela, gente. Isso é muito importante. Né? E, às vezes, a gente frisa a nossa ideia que a solução é só prender o abusador. Nem sempre a solução é só prender o abusador. A solução é a gente proteger e cuidar dessa mãe, dessa família e dessa criança, dessa vítima. Então, a reação da criança está totalmente relacionada com a reação que os pais têm após a revelação. Ou ela vai ficar com medo, ou ela vai ficar mais caladinha, né? Esse tema é importante, estamos vivenciando isso aqui também. Todo lugar, infelizmente, Kênia, né? É a Kênia nossa, Flaviana? É a Kênia nossa amiga surda? Não. O suporte emocional dos pais, né? Principalmente da mãe, então, é fundamental. Né? A mãe, ela precisa ser protetiva, protetora. Né? Então, é denunciar, afastar o abusador e buscar ajuda. Viu, mãezinhas que estão aqui presentes? A gente precisa fazer a notificação, afastar a criança do abusador e buscar ajuda para nós. Né? Tem apoio para nós também, para nós mães, das famílias. E uma coisa que é impossível a gente negar é que quando isso acontece, a família, né, ela perde amigos, a família, ela perde apoio, e na verdade ela não perde, ela está ganhando, né? Quando essa mãe, ela sofre abandono dos amigos, a família vira as costas para ela é julgada, que ela não pode fazer denúncia, que ela está destruindo a família, aí sim ela vai descobrir quem merece conviver com ela dali para frente. Então, às vezes, a gente fica apegado, sentindo solidão, né? Porque foi abandonado, e realmente é um processo solitário, né? A denúncia, a notificação é um processo solitário. Por isso que é muito importante. É a conselheira tutelar lá de Prudente, né? A Kênia. Então, não é a nossa Kênia, é outra. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? De que nós, mães, né, vamos caminhar sozinhas. Muitas vezes, né, eu ouvi isso de uma delegada maravilhosa, que eu gosto muito, que é a doutora Kiri, lá de Diamantina, que luta pela proteção das mulheres e crianças lá. Ela me falou isso e nunca mais eu vou esquecer, né? Às vezes fica só a criança. A mãe vira as costas para a criança, os irmãos viram as costas para a criança, a família vira as costas para a criança. Às vezes fica só a criança. Vocês imaginam que sofrimento é isso? Para mim está muito claro que desproteger, para mim está muito claro que deixar, que bom, Kátia, que deixar de proteger a criança, desamparar a criança nesse momento da revelação é muito mais traumático do que o próprio abuso sexual. A gente não pode esquecer disso. É muito mais traumático deixar a criança com sua dor, fingir que nada aconteceu, do que amparar e buscar apoio e proteger essa criança dali para frente. Muitas vezes as famílias ficam com medo. Mas se ele for preso, ele vai ser estuprado, ele já é idoso, ou não sei o que, né? Pelo menos afasta. Para mim tem que fazer a denúncia. Se fosse qualquer pessoa, para mim tem que fazer a denúncia. Mas se você ainda não dá conta, protege a sua criança. Ela não tem ninguém por ela. É igual o cachorrinho que a gente tem em casa, que adoeceu, que a gente que tem que cuidar. Quem que vai cuidar? Quem que vai proteger essa criança? E muitas vezes, gente, essa criança vira um adulto e lá no consultório fala, eu devia ter gritado, eu devia ter falado não. A criança sente essa culpa com ela a vida inteira, né? Maria tá ligada. É Maria Fernanda Lindona.
Então, algumas vivenciam a experiência, né? Algumas mães, elas vão vivenciar essa experiência apresentando conivência, apresentando... vimos isso no projeto, pois é, né, Ju? É isso mesmo. Então, às vezes, a mãe, ela apresenta conivência, adaptação ao abuso, cegueira, dependência econômica, dependência financeira, dependência, né, emocional do violador, medo de reprovação social. E o que que a gente faz? A gente julga a mãe. Mas a gente não sabe a experiência dessa mãe. Já teve caso que a gente atendeu que a mãe era filha do avô e o marido abusava do filho. E a gente queria que ela tivesse uma reação de proteção. Ela não sabia nem o que era proteção. Como que ela ia proteger os filhos dela? Né? Então a gente chama de negligência, né, Kelly? A gente fala em negligência. Muitas vezes pode ser que seja negligência, aquela mãe que não se importa, que não cuida verdadeiramente do filho, que nega o cuidado, mas às vezes não. Às vezes aquela mãe, ela realmente não dá conta, né? Então, quando há o abuso, se nós somos profissionais de saúde, agora eu estou falando para nós profissionais, tem profissional da psicologia, da assistência social, tem da medicina aqui, a Maria Fernanda. A gente precisa pensar numa rede de apoio. Que notificar e denunciar é muito fácil. O que essa família vai fazer com isso? A gente precisa criar ou estimular, tentar encontrar vínculos que sejam sociais, afetivos e que vão ajudar, que sejam acolhedores, que vão ajudar essa pessoa. Por mais que muita gente vire as costas, tem gente que dá as mãos, nem que seja somente o profissional, né? Então, como eu disse, que às vezes fica só a criança, né? Por isso que a decisão de notificar é tão difícil, né? O medo, o desejo da família unida, a culpa de pensar que foi eu que destruí a família por ter denunciado, a dependência econômica. Eu vou viver como, né? Ele é o provedor, ele que põe comida em casa. Infelizmente, eu já ouvi profissional da assistência falar, não, mas ele não pode ser preso, porque ele é o provedor. É aí que nós entramos, sabe? Nós entramos como Estado, para quem trabalha no serviço público, e a gente pode entrar como cidadão, porque a gente pode ajudar as pessoas a lutar pelos direitos dela. Agora, eu vou aceitar um subjugo, um abuso, violência por comida, né? Nós precisamos estar junto nessa. É responsabilidade social, é responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis. Então, o que acontece é que essa família ela tem um afastamento social, ela é julgada. Então, tem a vergonha, tem um sentimento autoimposto, né, de culpa. E muitas vezes essa mãe, algumas vezes, né, o grau de adoecimento emocional e a dificuldade de compreender a obrigação de proteção da criança e do adolescente é tão grande que ela se sente traída. Essa criança, essa adolescente é vista como uma rival, o que torna as coisas ainda mais difíceis para essa criança, essa adolescente. Né? Então tem uma tríade, né? O padrasto, o pai, a vítima e a mãe. Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Abusador não tem cara. Não é uma pessoa com cara de mal, não é um alcoólatra, não é um dependente químico. Às vezes sim, mas grande parte das vezes não. O abusador muitas vezes está na igreja. O abusador algumas vezes usa farda. O abusador dá aula. O abusador está na política. Vereador, prefeito. O abusador pode estar em qualquer lugar. Então vamos parar de ter preconceito e achar que o abuso está lá onde falta comida, onde falta saneamento básico, onde falta saúde. Muitas vezes o abusador não está lá. Ele pode estar dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz. E outra coisa que é importante chamar a atenção é que o abusador não tem gênero pré-determinado. Nem sempre o abusador é um homem. Mulheres abusam sexualmente. E isso precisa estar bem claro para nós. Mulheres também abusam sexualmente. E a gente precisa ficar atento para isso. Porque a gente tem preconceito de achar onde que está o abuso sexual, né? Então, o passo de notificar, depois que a gente recebe essa revelação da criança, é um processo difícil, doloroso, complicado.
Quem vai fazer a notificação geralmente está só, né? Encontra gente para apoiar, mas nem sempre. Na maioria das vezes é uma ação sozinha. Então é importante, né, falando de novo para nós profissionais da segurança pública, da assistência social, da saúde, da educação, que a gente precisa ter um olhar atento, né? A gente precisa observar de forma atenta as relações familiares, os padrões de relação familiar. Não adianta a gente nomear pai e mãe como negligente, como abusador, sem compreender o padrão de relação familiar, né? O meu foco não pode estar só na condenação do abusador, né? Então, nós, profissionais, nós precisamos compreender o tema do abuso sexual, dessa transmissão transgeracional, né, de geração para geração, pensando que o nosso país ele se fundou por estupros. A nossa sociedade se constituiu por estupros. Índias estupradas, negras estupradas, brancas estupradas. Então, a violência sexual ela faz parte da nossa constituição enquanto sociedade. Então, a gente precisa olhar para isso nas nossas relações familiares e perceber a transgeracionalidade. Quando a gente atende um caso como esse, a gente não pode olhar só um caso, a gente precisa ampliar, ter uma visão sistêmica, uma visão ampliada desse processo das relações, dos padrões de relação, das regras que direcionam aquelas pessoas. Então, para que a gente consiga ter uma ação protetiva e menos agressiva, menos violadoras, né? Que essa família já sofre. E outra coisa, nós precisamos avaliar os nossos sentimentos como profissionais. E como mães também, queridas mães, que por acaso, né, estejam passando por essa situação, já passaram por essa situação, a gente precisa avaliar os nossos sentimentos. O que isso nos causa? Né? E os profissionais que estão atendendo. Porque a raiva, a revolta, muitas vezes a gente se identifica com aquela história e aí dificulta ainda mais o nosso processo de apoiar e de proteger aquela criança. Então, ao mesmo tempo em que há um estímulo para a sociedade denunciar, denuncie, faz a campanha 18 de maio, denuncie, tanta campanha para denunciar, quando denuncia, a gente não tem um espaço que seja suficientemente adequado para atender, para acolher e para dar seguimento. Né? Muitas vezes a ação da rede é fragmentada, muitas vezes não dá continuidade, o caso para, não continua. Né? Em quais casos o abusador é direcionado a algum tratamento psicológico, psiquiátrico? Amanda, até hoje, né, pelo que eu conheço, o que se direciona o abusador é a punição. Mas a gente infelizmente, tem que entender e aceitar, né? Que é difícil, às vezes, até de aceitar. Mas a gente precisa entender, até para que esse abusador venha para nós psicólogos, né? Para nós da saúde, para nós atendermos, que é uma patologia sexual. Você sentir atração por criança, por uma pessoa de desenvolvimento físico, mental, né? É sinal que você tem um desvio. Você precisa de tratamento, precisa de apoio. Alguns podem até procurar, outros não vão procurar. Uns não procuram por medo, por vergonha, ou porque não dão conta, outros não procuram porque não vão procurar mesmo, né? Mas a gente precisa entender, né? Vai depender do juiz, tá, Amanda? Mas geralmente o foco é na punição. Às vezes nem mesmo o acompanhamento da família é feito de forma sistemática, né? Nós temos o CRES, que é muito bom aqui em Sete Lagoas, tem o CRES. Mas, diante de toda a dificuldade que o serviço público nos coloca, às vezes não tem esse acompanhamento. Né? Como que é bom fortalecer as mães para que garantam esse acompanhamento, porque muitas vezes a própria família não continua. Né? Então, é fundamental que essas mães tenham a oportunidade de conversar, de serem apoiadas nas decisões que ela tomar. Então, essa mãe ela precisa de apoio na decisão que ela vai tomar. E outra coisa que a gente não pode esquecer nunca é que essas experiências que essa mãe vivencia ou que essa família vivencia, ela vai remeter aos medos infantis que essa pessoa vivenciou no passado. Entende? Se ela vivenciou, se ela tem uma ferida aberta, quase todas as pessoas, grande parte das pessoas passou por algo parecido, e isso não foi elaborado,
quando ela vivencia isso no lugar de protetora, vai exatamente naquela ferida. E às vezes essa mãe, ou essa família, ou esse pai, não sei, mas geralmente é a mãe, vai desenvolver uma conduta regredida junto com a criança. Então essa mãe vai, como eu não trabalho com o conceito de inconsciente, mas nesse momento o inconsciente ele cabe, o conceito ele cabe perfeitamente. Te peguei agora, né, Flaviana? Porque o inconsciente, ele é atemporal. A experiência que a gente teve no passado, né, a experiência, o registro de memória, pode falar registro de memória, que a gente teve no passado, ele fica marcado. E aí, se a gente vivencia algo agora, que relembra ou que mexe naquele registro de memória, é o nosso inconsciente, é como se a gente fosse aquela criança que foi abusada, né? Então, por isso a importância desse reconhecimento dos padrões familiares, de perceber não só a vítima enquanto abusada e o abusador e a mãe protetiva, mas ver as relações familiares, que é muito mais amplo. Um abuso não acontece assim do nada, ele tem um histórico, né, da família e da sociedade. Então, o que é necessário? Justiça e terapia. Só a justiça não adianta. A terapia é importantíssima e a justiça é extremamente necessária. Muitas vezes, né, a punição ela demora anos, às vezes até 5 anos ou mais para que haja uma punição. Mas o mais importante que a punição, mais importante do que a punição do agressor, é a reestruturação emocional da vítima. Às vezes a gente foca na punição, que tem que punir, que tem que prender, tem que fazer, e esquece de reestruturar a emoção daquela criança, né? Ou daquele adolescente, ou daquela mulher que sofreu abuso, sofreu violência mesmo adulta. Então, primeiro, a gente reestrutura emocionalmente. A punição é uma consequência. A punição, ela vem. E outra que a gente tem que pensar, né? Que essa justiça aqui da terra, nem sempre ela funciona da maneira que a gente espera, né? Mas tem uma que não falha. Para quem tem fé, tem uma que não falha. Então, primeiro é a gente pensar na proteção da vítima e não ficar só focado na punição, né? Agarrou aqui. Então, existem várias leis que vão nos proteger. A Constituição Federal, que já fala no artigo 227, que é dever da sociedade proteger a criança e adolescente, evitar de discriminação, de exploração, de violência, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo aniversário. O Estatuto da Criança e do Adolescente importantíssimo, extremamente necessário. Muitas pessoas criticam, falam que o Estatuto da Criança e do Adolescente só dá direitos para as... Mas a criança, ela não era vista como sujeito. A criança não tinha direito de fala, né? Não tinha direito de voz. Então, só do meu pai olhar para mim, eu corria. E a gente acha isso lindo. Lógico que o respeito, ele é lindo. Mas era respeito por medo, porque você não podia falar, né? O melado descia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Cuidado que o melado vai descer, né? O sangue desce na boca mesmo. E o Estatuto da Criança e do Adolescente veio trazer essa ideia de que a criança não é objeto do pai e da mãe. O pai e a mãe não podem fazer o que quer com a criança. Ela é um sujeito de direito. Então, não é porque é meu filho que eu vou fazer o que eu quero com ele. Entende isso? Eu não tenho essa autoridade. Porque antes, há muito tempo, os pais decidiam pela vida dos filhos, né? O pai podia matar, colocava na pedra lá, quando nascia uma menina, né? Olha aqui, nós temos um depoimento aqui, que foi abusada aos 15 anos, e só contei para minha mãe aos 19. A pessoa jamais será punida porque não há mais provas. Precisamos falar sobre esse abuso sempre. Sobre esse assunto sempre. Eu agradeço muito a sua coragem, a sua fala. E nós precisamos, sim. Nós precisamos, sim. Eu acho que é um crime que não prescreve assim. Tem um tempo que prescreve e eu não sei essa questão da prova, não, sabe? Mas eu acredito que mesmo sem provas, né, físicas, é possível um recurso judicial,
né? Acho que, não sei se você já procurou isso, mas tem que ver se compensa, né? Até que ponto é importante para você. Porque se você teve a coragem de colocar isso para nós, é sinal que você é uma guerreira e que já superou muita coisa, né? Então, você já superou muita coisa. E realmente a gente fica numa situação difícil, que é essa situação da justiça que não cabe, né? Ela não tem o nosso tempo, ela não tem o nosso momento, né? Infelizmente a gente fica... Mas essa questão da prova é um dos grandes problemas, porque nem sempre vai ter prova física, né? Principalmente quando é incesto, nem sempre vai ter prova física. Quando é com criança, nem sempre vai ter prova física. Então depende muito de como que vai ser conduzido o caso. Muito obrigada, viu, Amanda? O Estatuto da Criança e Adolescente, que deixa bem claro a questão também de pornografia, né? Fazer fotos, guardar foto no seu computador, no seu celular. Se tem alguém aqui que tem alguma foto, algum filme, algum vídeo com criança ou adolescente, seja pornográfico, seja nu ou seminu, algo que tenha conteúdo, né, pornográfico, fique atento, porque é crime, né? Se você for pego com esse conteúdo no seu celular, você pode ser preso. Se você souber de alguém que consome esse conteúdo, fica de olho, porque uma pessoa que consome, que se interessa por esse conteúdo, é uma pessoa que tem interesse sexual por criança. Tá quase acabando meu tempo, é tão rápido, né? Então, a rede de atendimento... Gente, falta 20 segundos só. Como é que eu faço, hein? Eu falei demais, né? Na ideia, né, para fechar, é dizer que a gente tem que falar sim, tem que buscar justiça. A gente tem que estar junto, né? Essa é a ideia de terminar, da gente terminar. Eu voltei aqui só para dar um tchau, né? Porque, e realmente a Kátia estava certa, ela falou comigo que o celular era virado e eu teimei com ela. Não, é na horizontal, agora o vídeo vai ficar virado, gente, pelo amor de Deus. Mas aqui, Amanda, eu voltei mesmo só para dar um tchau, né? Para dizer que a ideia é a gente se dar as mãos, né? Vamos atentar para as nossas crianças, vamos ficar atento, né? Vamos acolher as mulheres. Flaviana, eu voltei mesmo só para dar um tchauzinho, tá? O pessoal tá voltando aqui. Eu acho que o pessoal não vai voltar. Eu vim mesmo só para dar um tchauzinho, né? E falar que a ideia é para a gente se dar as mãos, né? A gente precisa se dar as mãos, ficar atento às nossas crianças e entender que sempre as mulheres acabam sendo julgadas, mesmo quando elas tomam a decisão de denunciar. E que nós precisamos de todos e de todas para proteger nossas crianças. E para a gente seguir junto. Era só isso mesmo. Só para dar esse tchauzinho. Boa noite. Obrigada. Tchau, Juju. Tchau, tchau, tchau para todo mundo. Com Deus.